E aí, Ká? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem, vamos para mais um episódio hoje? Vamos para mais um. E sabe que tem uma pergunta para te fazer, né? Olhando assim tudo que a gente estava estudando sobre a nossa convidada e o que a gente vai trazer aqui hoje, a pergunta que eu tenho assim, bem capciosa, né? Diz assim, quanto custa o tempo de uma mãe? Nossa, não sei, mas com certeza é muito caro, ou deveria ser, né? O meu tempo é caro. É complicado essa pergunta, hein, Gi? E isso que a maioria das mães não só exerce esse papel, né? Não, e assim, eu acho que a gente vive num contexto hoje, assim, onde todo mundo tem o desafio de equilibrar a vida pessoal e profissional. Todo mundo passa por isso hoje. Quando a gente coloca maternidade junto, caos, né? Caos, tudo explode, soco, pulo e grito, é muito mais difícil. E a gente tem que levar em consideração que, infelizmente, as responsabilidades domésticas ainda fazem parte desse repertório da mulher, né? E enquanto a gente não olhar para isso com carinho, enquanto a gente não fizer uma discussão mais ampla sobre isso, a gente vai continuar exausta, que é isso que a gente tá, eu pelo menos estou exausta, é isso. E a gente precisa falar sobre isso, né? E sabe que, pra gente esquentar aqui, eu trouxe alguns dados e de novo, né? Sempre quando a gente traz dados, a gente fica chocado, né? Com os dados. Uhum. E aí vou trazer aqui porque... Essa é a nossa intenção, é chocar. Exato. E eu vou trazer aqui porque isso vai dar pano pra manga pra nossa conversa. Até quando a Tainá chegar aqui, a nossa convidada, vai dar insumo pra gente conversar mais aqui. Mais de 50% das mulheres, das mulheres são demitidas 2 anos após terem filhos. Quase metade das mulheres que tiram licença maternidade perdem seus trabalhos depois de 12 meses fora do mercado. E 88% das mulheres acreditam que a gravidez ainda é vista como um empecilho pelas empresas na hora da contratação. Alguém se identificou com esses dados? Com certeza, né? Com certeza. Então roda a vinheta que a gente vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está nos ouvindo. A gente está aqui no The Woke 7 horas da manhã, fazendo mais um episódio do Mulheres que Brindam. Nosso conteúdo aqui é feito por mulheres, para mulheres, e a gente espera que todo esse conteúdo que a gente cria, as nossas convidadas, enfim, tudo que a gente faz com muito carinho aqui, de alguma forma te acolha, te traga pertencimento, né? Te traga mais repertório, mais conhecimento. E hoje, né, Gi, a gente tá com uma convidada muito especial, principalmente para quem é mamãe como eu. Para quem não sabe, eu sou mãe de um adolescente de 14 anos, né? Põe aquela música agora assim, né? E a gente tá aqui para falar sobre maternidade e inclusão. Então, assim, para você que é mamãe e para quem não é mãe, é super importante esse tema, porque a gente tá rodeado por mães, né? Eu tenho certeza que você tem uma amiga mãe, algum familiar que é mãe, você trabalha com mães, então é super importante a gente discutir esse tema. E aí, cara, eu vou chamar então a nossa convidada agora, que vou falar o currículo dela para vocês verem como a mulher é foda. Ela é especialista em diversidade e inclusão, é consultora, palestrante, é mentora de mulheres, além de advogada, escritora feminista, mestra em sociologia, doutoranda em ciência política e gerente Pode respirar. Global no ONU Mulheres. Pode respirar, que ela tá vindo. Só que, além de tudo isso, a Tainá também é mãe. E aí ela tá aqui junto com a gente para brindar e debater os desafios da maternidade contemporânea e do ambiente de trabalho. Então, Thay, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também tá feliz. Estamos muito felizes, né, Cá, pra gente falar sobre isso, né? Debater maternidade, debater inclusão, debater todos esses aspectos que a Tainá trabalha e que precisam ser falados aqui para que a gente possa explorar melhor esse tema e para você que tá ouvindo, isso te acolhe, te impacte de alguma forma para que você continue seu caminho aí atingindo seus objetivos. Fechado? Vamos começar? Thay, a gente começa aqui com um esquenta, a gente sempre fala que é o nosso esquenta para turbinar a nossa conversa. Primeiro de tudo, obrigada, né, por você estar aqui, por compartilhar toda a tua experiência aqui com a gente, é um super prazer ter você aqui.
E no nosso esquenta, a gente pede sempre para as nossas convidadas trazerem alguma bebida que te represente, né? Pra gente poder brindar juntas aqui. E aí, o que você trouxe, Thay? Como uma boa mãe, né? Café. Movida à base de café. Então, vamos saborear aí um bom café. É uma bebida que você toma todos os dias? Todos os dias. Hoje eu tô tomando um pouco menos. Na verdade, a maternidade, a gravidez, né, me fez tomar um café melhor, menos. Porque eu era a louca do café da térmica, de tipo térmicas e térmicas ao longo do dia. E aí, na gravidez, o médico falou, olha, não precisa parar, Querida, mas é bom tomar um pouquinho, um café um pouco melhor. Então, a gente... comecei a tomar café, né? Comprar o grão, moer... Moer não, enfim, moer. Moer, fazer na hora. Então, eu faço uma ou duas canequinhas na hora que sustentam aí meu dia. Legal, que delícia, né? E esse ritual de fazer café é super gostoso, né? É meio que um autocuidado ali, assim, né? Que você tem... Que massa. Vamos então, assim, vamos brindar com os nossos cafés aqui. Tá, se quiser pegar o seu café, aí fica à vontade. A gente também trouxe aqui para vai ter que repor, porque eu já tomei esse. Sim, então, posso tomar essa aqui mesmo? Isso aí. Isso aí. Ó, tão bonitinha. Não é fofa? Gente, quem diria, Giovana, que a gente já tá bebendo café e não vinho? Aqui, ó, eu aprendi aqui. Com a Rúbia, se a Rúbia tá nos ouvindo, que essa minha térmica você só aperta e já sai o café. Faz 2 anos, né, que eu tenho ela, primeiros convidados. Mulheres que brindam também é etiqueta. Só que não. Aí. Tá, e pra você saber, assim, essa é a primeira vez que a gente tá brindando com café, tá? Olha só, as pessoas, normalmente, porque eu falei, gente, será que leva o vinho às 8 da manhã? Não, você foi maravilhosa. Que bom que você tem essa consciência. Mas eu tomo porque a gente ia brindar com vinho. Tomo muito vinho também. E já tomei às 9 da manhã. Não vou negar. É sobre isso. Um brinde, gente. Pra quem não sabe, a gente perguntou pra Thay quando ela chegou aqui, né? Você falou assim, já entrou num bar às 7 horas da manhã? Ela falou, já saí. Mas entrar não, né? E é bem isso. Isso aí. Então, bom, beleza. Vamos começar. Vamos lá fazer... Temos várias perguntas aqui, Thay. Bora pra gente conversar. Thay, pra gente começar mesmo, assim, né? Esquentar aqui o nosso papo. Conta pra gente como que você chegou até essa paixão de maternidade. Quem te acompanha nas redes, quem conhece você um pouquinho mais, sabe sobre essa paixão, mas como surgiu, de onde surgiu, o que te trouxe até aqui? Sim. Bom, primeiro, acho que a paixão é, né, o estudo e o debate, a política, mais do que pela maternidade, por entender, né, o que faz com que os cuidados sejam algo que ainda, né, estão majoritariamente, às vezes exclusivamente, sobre as costas das mulheres e das mulheres mais pobres e das mulheres negras, mais ainda. E começou, assim, na verdade, uma inquietação já desde quando eu estava tentando engravidar. Então, quando eu resolvi engravidar, eu demorei um pouco, né? Tive algumas dificuldades, como muitas mulheres. E entrei em grupos de tentantes, né? Que a gente fala e tal. E ali eu comecei a perceber e a me inquietar com o fato de como essa questão da não capacidade reprodutiva ou da dificuldade reprodutiva era uma questão fundante da estrutura emocional daquelas mulheres, né? E acabava sendo até misturando também com os meus sentimentos. E eu comecei a me perguntar, gente, por que isso, né? Como se você não conseguisse ser mãe, né, biologicamente, fosse uma falha, né? Uma falha, um defeito de fábrica. E isso não acontece com os homens, né? E aí eu comecei, então, ali com essa pulga, a pensar o quanto a maternidade está ligada à sua essência como mulher, né? Então, se você não é uma boa mãe, você não é uma boa mulher. Mas você pode ser um péssimo pai e mesmo assim ser um cara legal. Continua sendo homem. Não se mede o seu caráter, a sua qualidade de ser humano pela paternidade, mas se mede a sua qualidade de ser humano
pela sua, né, como mulher. E digo mais, desculpa te cortar, mas Por assim, favor. é aquela, né, que fica pé da vida com o assunto, mas o homem que faz o mínimo já é Também. aplaudido, né? Nossa, que pai presente. Exatamente. Então foi isso, assim, aí depois do que eu engravidei e comecei a frequentar grupos de mães, né, grupos de WhatsApp ou grupos online, e muito no rolê, né, do parto, da amamentação, da criação com apego. Aquilo também foi me trazendo outras inquietações e tudo isso aconteceu paralelo à minha transição de carreira e aos meus estudos de gênero, né, quando eu entrei no mestrado. E aí eu resolvi pesquisar a criação com apego e foi a minha dissertação, né, então, enfim, lancei meu livro e tal. Foi tudo, abriu para essa grande questão de pesquisar o que a maternidade significa socialmente, o que a maternidade significa enquanto construção da subjetividade das mulheres, né, do seu próprio entendimento de si. E agora, mais do que a maternidade, eu tô, né, hoje no doutorado pesquisando mesmo o campo dos cuidados, né, então como a gente precisa trazer o cuidado para o centro, porque talvez essa seja a solução para a gente efetivamente socializar o cuidado, né? Entender que não é a gente não cuidar. Porque também teve muito esse movimento, assim, as mulheres que tinham a opção de não cuidar, porque podem delegar, entre aspas, eu dei essa palavra, né? Mas enfim, podem passar essa atribuição que lhe é colocada para outra pessoa, pagando, ou para uma mãe, uma avó, enfim. Essas mulheres irem para o mercado de trabalho e o mercado continuar sendo tal qual sempre foi, feito para pessoas que não cuidam, né? Ele vai continuar sendo excludente, ele vai continuar sendo problemático e não inclusivo. Então, é mudar tudo, é mudar as estruturas de trabalho, é mudar a forma como a sociedade entende o cuidado e, inclusive, a forma como a sociedade entende a criança, né? Ou as pessoas que não são autônomas financeiramente. Então, crianças, idosos, às vezes, pessoas que têm alguma necessidade, uma restrição de autonomia, todo mundo em algum momento precisa ser cuidado. Nós mesmos, né? Sempre. Alguém te cuidou de alguma forma, Sim. boa ou ruim. Uhum. E a gente, então, precisa falar de cuidado se a gente quer falar de democracia, se a gente quer falar de uma sociedade que efetivamente se sinta coletivamente responsável uns pelos outros e pelas outras. Então, foi um pouco isso. E, Tainá, você trouxe, né, na sua fala, uma fala bem forte, inclusive, né, do cuidado, de que o mercado de trabalho é excludente, né, que não cuida. A gente trouxe alguns dados aqui no começo da nossa fala. Sobre esses dados, você enxerga esses dados na vida real? E quais são as que você acha, assim, as principais barreiras para as mulheres equilibrarem a maternidade e carreira, né? Porque, assim, a gente vê esses dados, você acabou de trazer um outro dado importante aqui da fala do cuidado, né? A relação do cuidado e o mercado de trabalho. O que você tem visto, assim, que são as principais barreiras? Eu acho que eu volto a esse ponto de como a divisão sexual do trabalho, né? Ou seja, a ideia de que você tem alguns trabalhos que são para mulheres e alguns trabalhos que são para homens, e como esses trabalhos são vistos, né? Ainda é uma realidade, né? Então, essa divisão, ela não é uma coisa natural, no sentido da natureza, né? A gente usa muito o termo natural como se as coisas fossem assim. Então, é aquela história do meme, né? Que fala, porque eu vi hoje, assim, por exemplo, assim, eu não gosto de tal palavra porque essa palavra foi inventada, né? E aí a pessoa falava assim, como se todas as outras estivessem brotando da terra, né? Ou, enfim, tudo é inventado, tudo é construído, né? Porque a gente somos seres sociais, somos seres que não estamos no nosso estado mamífero bruto, nem os mamíferos, enfim, aí deixo para os biólogos especialistas, mas até esses grupos também se transformam, têm as suas regras sociais, então isso é importante. E aí, essa divisão sexual do trabalho, ela começa a ficar mais acentuada na Revolução Industrial, no início do capitalismo, porque o trabalho sai de casa, né? Então, você passa a ter ali
as famílias que antigamente, né, até então, tinham ali sua sapataria, né? O sapateiro, era todo mundo, era a família inteira. Você não tinha debate sobre trabalho infantil, né? Se a mulher era dona de casa ou trabalhava. Todo mundo tinha ali a sua dinâmica. O que não significa que não houvesse outras formas de exclusão de mulheres. Enfim, isso, de fato, a gente encontra em todos os momentos históricos. Quando a gente começa a naturalizar essa divisão sexual do trabalho, e isso é feito muito pela igreja, né, pela classe dominante, porque precisa dividir e precisa que esse trabalho seja gratuito ou mal pago, porque esse é um trabalho que reproduz trabalhadores. Gestar pessoas, cuidar de pessoas, limpar a casa, botar comida na mesa. Esse trabalho faz com que as outras pessoas possam ir produzir o que a sociedade capitalista entende como valioso. Hoje, a gente encontra isso ainda, né? Com todas as transformações que possam ter acontecido, a gente ainda tem uma sociedade que entende que o papel do homem é ser provedor e o papel da mulher é cuidar. O que não significa não trabalhar. Porque se a gente olhar as mulheres que de fato não trabalham fora, nunca foi a maioria. Né? A maioria das mulheres sempre trabalhou fora, também. Né? As mulheres, inclusive, que vão trabalhar fora para cuidar da casa de outras mulheres. Então, isso é um mito, né? Cuidar dos filhos de outras mulheres. Isso é um mito. A mulher foi para o mercado de trabalho. A mulher sempre esteve no mercado de trabalho. O que a gente vê é que profissões começam a aparecer mais intelectuais, mais, né, enfim, de poder também, que é um debate importante. Hoje, o mercado continua, apesar da oportunidade que a gente teve na pandemia de questionar tudo isso, né? Porque o cuidado veio assim, todo mundo teve que ver que cuidar é importante. E a gente não fez muita coisa com isso. Hoje, na verdade, o que podia ser uma oportunidade se tornou até um encrudecimento, muitas vezes, dessas relações. As pessoas estão trabalhando mais, todas, ganhando menos. E as mulheres foram as mais demitidas, né? Todos os dados indicam isso. As mulheres foram mais demitidas, foram mais para a informalidade, foram as que menos voltam agora na retomada ao mercado de trabalho. E a maioria dessas mulheres são mulheres mães e negras, né? Então, é importante que a gente olhe para esses grupos com um olhar diferenciado. Os homens não vão... eu vou dar um exemplo, a gente debate hoje no doutorado, eu estou pesquisando licença parental. E eu estou em alguns grupos, inclusive de debates públicos, sobre licença paternidade, licença parental, etc. E a gente tem dados que mostram que os homens não tiram nem os 5 dias de licença paternidade. Sério? E os que têm empresa cidadã, em muitos casos, né, que eles poderiam tirar 20, quer dizer, mais 20, eles também não tiram. Por quê? Enfim, precisaremos de pesquisas mais aprofundadas, mas ao que tudo indica, eles também têm medo de perder o lugar deles, né? O que a gente sempre conviveu, né? Exclusão, discriminação. Só que você a gente vai com medo, né? Porque não tem opção. Vai com medo, mas vai, porque não tem opção, Sim. Né? Você é obrigada a tirar a licença se você tem esse direito. E se você não tem, se vira. E eles têm esse medo. E eles não têm um incentivo real, né? E em muitos casos, eles tiram, mas também não vão criar vínculo com aquela criança, né? E aí a gente tem outras 1000 questões, se a gente começa a falar de famílias que não são famílias heteronormativas, né? Ou famílias chefiadas por mulheres, enfim. O ponto é, enquanto a gente não muda a lógica de que as pessoas têm que ter direito ao cuidado, tanto de ser cuidado quanto de cuidar dos seus, e isso tem que vir do poder público, do setor privado, através de políticas estruturantes, enquanto a gente faz transformação cultural. Não dá para esperar uma coisa ou outra, né? Então vem a lei e agora a gente vai conseguir. Não, a gente precisa de política pública que, por exemplo, incentive as empresas a aumentarem a licença paternidade, a licença parental, ter uma licença parental. A gente precisa de política pública de creche em tempo integral e de qualidade. Porque não adianta dizer, não,
tem a creche, mas essa creche oferece um cuidado de qualidade para os filhos das pessoas, né, da classe trabalhadora. A gente precisa investimento, por exemplo, das empresas nos homens. Quanto as empresas incentivam que os homens participem da vida dos seus filhos, né? Quem sabe uma licença, um dia, um abono, 2, 3 no ano, para esse homem, essa mulher, mas principalmente homem, estar na escola, né? Se envolver nas atividades ali de pais e mestres e famílias, etc. Então, a gente não pode ser contraditório e dizer, não, queremos que os homens façam, e não dá nenhuma ferramenta para ele fazer isso, né? Tem algumas iniciativas já, eu não sei se isso é uma questão do Brasil, Tainá, se você já estudou, enfim, porque eu sei que tem algumas iniciativas em outros países já, que trabalham isso com os homens, e em algumas empresas aqui no Brasil, por exemplo, o Boticário, né? Sim. Tá dando uma licença parental maior, mas ainda é muito pouco, né? É muito pouco. A gente tem, sim, muitas experiências já, então acho que isso também é super legal, porque a gente consegue ter já pesquisas, inclusive longitudinais, né, dos resultados e dos limites das políticas que foram implementadas em outros países. Então, mesmo nos países onde você teve um aumento expressivo, né, da igualdade de gênero, notadamente os países nórdicos, e o efeito que essas políticas parentais e a obrigatoriedade dos homens gozarem de pelo menos um período, etc., isso tem um efeito. Mas ainda lá, a gente não chega num lugar ideal, porque a transformação cultural também ainda não foi 100%. Sim. Então, o que acontece? As mulheres ainda são as que têm os empregos menos remunerados, part-time, né? E com mais flexibilidade, são as primeiras que perdem os seus empregos ainda. Então, mas isso não é ruim em si, no sentido de a gente poder ter essa oportunidade de olhar para essa política enquanto pesquisadoras e gestores públicos e dizer, ok, isso foi legal, isso aqui talvez a gente faça um pouco diferente, porque a gente já viu que não funcionou dessa forma, e a gente já tem muito acúmulo teórico e prático, empírico, para ter boas regras, né, boas políticas. As empresas que fazem já coisas bacanas, e eu gosto muito do exemplo do Boticário, é uma empresa que, além de ter uma licença parental, né, igual para homens e mulheres, ou para pais e mães, e inclusive pais, mães, né? Isso é muito legal. É uma empresa que a liderança dá o tom, né? E eu acho que esse é um outro ponto. Não adianta você ter uma empresa 1000 anos de licença e o chefe não tira, né? A chefe manda e-mail. É o exemplo, né? Não dá o exemplo. Aquela pessoa não vai se sentir confortável, ela vai ficar com medo. E, gente, a gente precisa lembrar que a gente tá num contexto de crise global, econômica, política, enfim, em que as pessoas têm medo de perder os seus empregos, as pessoas têm boletos, as pessoas não vão militar porque eu sou feminista, eu sou um homem feminista, eu vou tirar. Se aquele homem é a principal renda daquela família e ele tem medo de perder o seu emprego e ele não vê a possibilidade efetivamente real, né, dele gozar desse período e criar esse vínculo, é muito mais difícil a gente fazer essa transformação. Mas eu acho que é isso. O Boticário não só dá o exemplo, né? Porque o CEO, o presidente, conselho, todo mundo tirou e fala, mas são muito vocais sobre isso também, o que é bem importante, né? Porque influencia outras empresas. E olha que doido, né? A gente já falamos muito aqui sobre liderança, né? Até o nosso primeiro podcast aqui foi com a Aline sobre essa parte de liderança feminina, enfim. E liderança, a gente fala muito de vulnerabilidade, né? E querendo ou não, isso tem a ver com vulnerabilidade também, né? De você se colocar nesse lugar de, cara, eu preciso desse tempo, eu preciso desse cuidado, eu preciso me dedicar a isso. E aí até pegando um exemplo, fugindo um pouco da maternidade, mas até para outras pessoas se identificarem com isso, que às vezes, putz, eu não sou mãe, não tô conseguindo entender muito bem esse rolê aqui, né? Eu vou trazer uma vivência minha de agora, assim, de poucos dias atrás, que eu tava passando por um processo de saúde, né? Eu lidero ali algumas pessoas e eu cheguei para esses outros líderes que eu lidero e tive uma conversa muito franca, assim, de gente, estou passando por um momento muito difícil,
vou precisar me ausentar, vou precisar cuidar de mim. Pra minha própria chefe, eu cheguei e falei, olha, eu preciso de um tempo, preciso fazer exame, me olhar, me cuidar. E cara, mas estamos juntos, tô aqui, vamos lá, tal. Então, assim, eu fazer esse processo acaba trazendo minha vulnerabilidade, acaba dando pra eles também um espaço, uma coragem de talvez eles trazerem vulnerabilidade pra mim nesse contexto, né? Porque senão, quantas vezes não ficaram doentes e tiveram medo de chegar pro teu chefe, pra tua chefa, né? De falar, meu Deus, eu tô doente, eu vou pedir atestado. Você cria uns monstros, né? Então, assim, a maternidade é isso vezes 10, isso vezes 1000, né? Que é aquele medo de se ausentar, é aquele medo de não estar sendo mais útil. Então, a gente precisa vulnerabilizar, a gente precisa mostrar que isso é normal, para que as pessoas também, elas tenham esse exemplo e consigam fazer essa mudança, né? Com certeza. E tem um outro ponto que você trouxe, Tainá, que é a questão da responsabilidade das lideranças na empresa. Então, seja você mãe, seja você não mãe, né, para se identificar com isso, todos nós somos responsáveis por isso dentro da empresa. E a alta liderança mais ainda. Porque é ela que dita o tom, porque é ela que dá o exemplo. Faz parte da cultura da empresa também. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela famosa frase do Peter Drucker falando que a cultura come estratégia no café da manhã? Ter isso como parte da cultura vai fazer com que os líderes possam propagar isso dentro da empresa. Seja você mãe, seja você não mãe, seja você pai, seja você não pai. Com certeza. E acho que no ponto que você trouxe, Ká, a questão de entender esse medo, né, de você perder o seu espaço. E o grande problema disso é que esse medo, infelizmente, ele é real. Ele não é um medo paranoico, né? Porque aí é os dados que a gente trouxe há pouco. E acho que todas as pessoas já passaram, né, que estão nos escutando, já viveram ou conhecem alguém que viveram essa situação. Sei lá, né? E aqui falando ainda de uma bolha, né, de empregos administrativos, corporativos e de liderança, etc. Mas de você estar liderando um projeto e aí você engravida ou você perde o projeto porque você não vai poder se dedicar mais tanto e tal. Ou você né, volta da licença e tá escanteada e ninguém te passa mais nada e você não é envolvido. Enfim, então é de fato uma situação que acontece muito. E aí a gente não pode nem dizer assim, não, tá na nossa você tá paranoica, sabe? De fato, é muito difícil as pessoas integrarem esse cuidado. E aí, extrapolando um pouco, quando a gente fala de primeira infância, que é o meu também, né, a minha pesquisa maior, ainda há uma maior compreensão. Péssima, mas há. Agora, quando você vai para cuidado de idosos, né? Quantas mulheres que não têm filhos, mas são responsáveis pelos cuidados de pais idosos, né? Sim. Ou familiares. Quando você vai para famílias multiespécie, que hoje é uma realidade, né? Então, eu converso às vezes com amigas e amigos, enfim. E essa treta, na minha opinião, ridícula hoje, né? Eu já me pensei muito. Mãe de pet, pai de pet. Gente, eu tenho um cachorro, por exemplo. Tem 9 anos. E se ele morre amanhã, eu vou ter um luto real. Não é, um cachorro, entendeu? E aí, quantos dias você pode parar pra sofrer o luto? Às vezes de um ser que conviveu 10, 15 anos com você. Às vezes só você e ele. E você não pode você não tem nem o seu luto validado, né? Não pode nem expressar, porque, sei lá, pode ser chacota, Exato. Né? Então, Sim. Essas questões do quanto a gente desvaloriza o cuidado, de quanto a gente desvaloriza tudo que não é do produtivo, do render, etc., são questões que a gente precisa repensar, que vão além da maternidade, que vão olhar também por como a gente cuida da natureza, do nosso planeta, por como a gente está lidando com uma crise real, climática, que pode acabar com a espécie humana. Já acabou com outras espécies, pode acabar com, enfim, outras também. E que a gente ainda considera
do campo do chilelê, entendeu? Como se fosse um problema menor, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas é economia. Não é e ou, né? É junto. Não tem economia sem planeta. Não tem economia sem pessoas cuidando. Não tem economia sem crianças crescendo. Não tem o gênero, a raça, a natureza, o cuidado, eles atravessam e fundam a sociedade. Eles não vêm depois. Eles não são uma coisa para se resolver depois que a gente resolver as outras. Eles são, inclusive, causa, muitas vezes. Não olhar para isso é causa dessa pobreza, por exemplo. Então, quando alguém fala pra mim assim, mas as pessoas estão passando fome, você acha que elas querem saber de direito, de diversidade, não sei o quê? Aí a pergunta sempre é, quem é que tá passando mais fome? Qual é o gênero dessas pessoas? Qual é a cor dessas pessoas? Onde elas moram? Né? E aí a gente precisa inverter um pouco a lógica, como tradicionalmente os homens brancos, ricos, acadêmicos, olharam para a política, para a sociologia, para a economia e todas as teorias que ainda são as que fundamentam a nossa vida social. Perfeito. Meu Deus, podemos acabar aqui já? Gente do céu, é isso. E até pegando esse gancho de inclusão que a gente tem falado, diversidade, tá, eu stalkeei você, né? Eu dei uma fuçada lá em vários artigos que você publicou. Teve uma parte de um artigo, inclusive eu vi esse artigo no LinkedIn da Thay, daí a gente coloca daí, né? A gente, né, Gigi? A gente coloca depois as suas redes ali pra quem quiser seguir. Teve uma parte que me pegou, assim, de um artigo, abre aspas. Então, é realmente menstruar, parir ou amamentar que te faz mulher? E o que te faz homem? Né? Essa parte, assim, me pegou de um jeito, porque você até cita, né, que existem mulheres que não têm seios, existem mulheres que não têm útero, existem mulheres que não menstruam, existem mulheres que têm pênis, né? E ao contrário também, existem homens que têm útero, vagina, menstruam, enfim. E aí vem duas questões aqui, né? A primeira, puta merda, como a gente ainda é colocada em caixinhas, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é como tem muitas pessoas que ou elas são jogadas dentro dessa caixa junto com a gente, né? Elas são generalizadas ou elas são excluídas, nem dentro dessa caixa elas entram, né? E aí elas não têm espaço de fala, elas não têm espaço de tomada de decisão, seja isso no ambiente familiar, muito menos no ambiente de trabalho, políticas e assim por diante, né? Aí a pergunta que eu quero fazer para você é, como que você tem visto hoje, na prática, essa mudança, essa transformação, assim? Cita exemplos pra gente, até pra inspirar pessoas que às vezes têm até um pouco mais de poder, a gente falou de lideranças aqui, como que a gente pode fazer com que essas pessoas, com que tudo isso seja cada vez mais desconstruído, né? Esse é um tema super importante, porque a gente tá num momento que a gente chama de backlash, né? Ou seja, a gente tá num momento de reação a conquistas de direitos, especialmente direitos das mulheres e das pessoas LGBTQIA+, e obviamente também as questões raciais. E isso gera uma reação, né, que a gente chama de backlash. Enfim, depois eu tenho vários artigos para indicar sobre isso. E o que está acontecendo? Alguns avanços estão voltando, e a gente está voltando a ter discussões que era pra gente ter superado, né? Como uso do banheiro, por exemplo, por mulheres trans e travestis, violação e violência desses corpos, seja na internet, seja na rua, enfim, que voltam a ser naturalizadas, né? De uma forma que a gente acreditava que estava evoluindo. E a gente tem também, inclusive, o retorno de alguns movimentos do papel, aspas, tradicional da mulher. Então tem um movimento dos Estados Unidos que chama Trad Woman, né? Que são mulheres que defendem, né? Uma coisa meio Gilead, assim, meio distópica mesmo, mas está acontecendo, é real, e está se transformando em políticas, né? Em leis, em muitos estados, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, hoje você tem proibições expressas de se trabalhar educação sexual, igualdade de gênero, diversidade, inclusão e racial
nas escolas, né? É proibido. Gente, que medo. E pais e mães que, por exemplo, autorizem a transição, né? E a transição, gente, é importante desmistificar que a gente não tá falando de transição hormonal, de cirurgia. A gente tá falando da pessoa poder se vestir, se entender e se identificar como sujeito no mundo do jeito que ela é. Isso está sendo proibido também, não só ameaçando esses pais e mães perderem a guarda desses adolescentes, dessas adolescentes, como serem presos. E aí você imagina a violência, né? Que é você ser uma pessoa trans, você ter o acolhimento da sua família, né? E você ter que se violar e se violentar na sua identidade, porque você também não vai querer colocar, né, a sua família em risco. Então, é um bolo de violências que tá tomando muita proporção. No Brasil também, a gente tem inúmeros exemplos desse tipo de violência na Câmara, né, enfim, não preciso, acho que, ficar aqui listando. Então, exemplos práticos são a gente refletir sobre gênero de uma forma inclusiva, não exclui mulheres, que é um debate que algumas mulheres têm feito de uma forma bastante perversa nas redes, inclusive, dizendo que é violento você chamar pessoas que menstruam ou pessoas que têm útero e tal. Esse é um falso problema, né? O problema real no final do dia é quantas mulheres trans, negras, enfim, ou que não performam feminilidade estão na sua empresa, estão trabalhando, estão na formalidade, estão em cargos de liderança, né? A gente fez uma pesquisa recentemente no meu trabalho, num dos movimentos que eu lidero, em que a gente viu que das empresas engajadas com o movimento, ou seja, empresas engajadas nessa causa, tem menos de 1% de pessoas, de mulheres trans na sua força de trabalho. As empresas engajadas. Exatamente. Ou seja, o espantalho do banheiro, entendeu? Tá longe de ser a questão. A gente tá falando de pessoas que não tem trabalho, não tem acesso, não tem sequer o direito de existir e subsistir. A gente tá avançando, eu diria que de certa forma sim, porque coisas que hoje chocam alguns grupos, pelo menos, não chocavam antes, né? Então, as pessoas começam a falar, nossa, que absurdo, de coisas que até 10 anos atrás, 5 anos atrás, elas mesmas não chocavam. Exemplo, o caso da entrevista lá que o cantor perguntou sobre a genitália da entrevistadora, né? Todo mundo se chocou na bolha mais progressista. Mas isso era normal, assim, acontecia todo dia, no Faustão, na Xuxa, em todos os programas de auditório, as pessoas trans sempre foram expostas, ridicularizadas. É só pegar ali e digitar Lacraia, por exemplo, como ela era tratada, né, nos programas em que ela participava, etc. Qual era a relação ali, a gente vê isso. Então, que bom, a gente tem pelo menos uma certa não normalização do absurdo, né, da violência. Mas em outros grupos, isso está muito ligado, a gente precisa dizer, porque é uma questão política, não é uma questão de fé, que o aumento de grupos mais radicais religiosos no Brasil, né, as igrejas estarem se tornando mais lugares de radicalização do conservadorismo, também faz com que muitos jovens estejam sendo mais conservadores, às vezes, do que pessoas de mais idade, né? A gente teve outra pesquisa que falou, essa da QG, que 40% dos jovens brasileiros, meninos, consideram a virgindade da menina, da mulher, um fator muito importante pro casamento. 40% em 2023, né? A cara da Giovana tem que fazer um... Então, assim, sabe? É um meme. Pra onde vamos com isso? Então, a gente precisa disputar. E aí, assim, não é pra gente se deprimir, né? Mas é pra gente entender que não tá dado. Não tá resolvido. E a gente precisa, todo mundo que entende que isso não é o pacto social que a gente quer ter, a gente precisa disputar esse lugar, a gente precisa disputar essas narrativas e disputar num sentido de conquistar, mas não necessariamente de confronto, né? Mas a gente precisa, sim, conversar com essas jovens, a gente precisa encontrar meios de dialogar com essa geração. E é difícil, né? Porque a gente
nem sempre tem as ferramentas, nem sempre sabe comunicar com esse público. E aí a gente precisa aprender. E a gente falar com pessoas mais próximas já é um começo. Às vezes a gente não valoriza essas pequenas atitudes, mas, poxa, que nem eu tenho um filho de 14 anos. Eu ter esse tipo de pauta com ele, cara, eu sei que eu posso fazer já diferença, sim, né? Porque são essas pequenas coisinhas do dia a dia que, poxa, vão fazer ele pensar diferente, vão saber, né? Vão trazer essa pauta pra ele. Talvez ele comece a conversar com outro amigo e crie uma rede, né? Então, assim, acho que pensar que não nos minimizarmos, né? O pouquinho que a gente pode fazer pode sim fazer diferença pro mundo, né? Uhum. E trazendo um outro exemplo, né, de coisas pequenas para coisas grandes, por exemplo, a gente tem a própria Disney, que é uma empresa de 100 anos, que colocou como terceira chave, né, eles têm 5 valores que eles colocam na empresa como valores que os colaboradores seguem, né, que os colaboradores trabalham na cultura e que eles reverberam essa cultura para o público. E eles colocaram há 3, 4 anos atrás, uma terceira chave, que é um terceiro valor da inclusão. E a partir de então, todas as ações que a Disney faz, ela precisa levar em consideração essas 5 chaves, e entre elas a inclusão. E a Disney tem sofrido hoje com ações que são conservadoras, que não acreditam nisso, por conta de... Pequena sereia cair, né? Exato, por conta dessa diferença, né, de opiniões, e ela não abre mão. Por quê? Porque agora faz parte do valor dela. Se faz parte do valor dela enquanto empresa, ela vai colocar isso em prática, né? Eles estão sendo ameaçados mesmo, né, de certa forma, porque há uma discussão muito grande sobre desapropriação, voltar, né, enfim, impostos. É uma disputa que a gente precisa acompanhar com atenção e que, do outro lado, a crise econômica também dificulta, porque ao mesmo tempo que eles têm avançado muito nessa discussão sobre inclusão, eles demitiram 7 mil pessoas, né, na operação, e isso faz com que muitas pessoas possam se ressentir e misturar as coisas, né? Então, até que ponto volta para aquela... Quem é essa pessoa backlash, né? Quem é essa pessoa que tá se ressentindo? O ressentimento, na pesquisa a gente encontra muito isso. Eu tenho uma colega amiga, a Camila Galete, que pesquisa antifeminismo, né, na UNB também, tá para defender aí a tese dela, e ela fala como um grande afeto mobilizador dessa reação, dessa pauta reacionária da extrema-direita, conservadora, é o ressentimento, né? É a sensação de que eu estou perdendo. Porque de fato, o mundo está mais empobrecido. A vida está mais difícil. E aí, esse cara, né, esse arquétipo, né, esse tipo ideal que olha e pensa, cara, eu tô mais pobre, a minha vida tá mais difícil, etc. E a vida desse povo aí, né, gay, lésbica, travesti, mulher, tá melhorando. E a minha tá piorando. Então, eles estão ganhando as minhas custas. Ou imigrantes, enfim, quem é que seja o espantalho que os políticos, né, dessa disputa ali, para ganhar vagas, etc., usem para mobilizar esse afeto do ressentimento. E aí a gente precisa, então, ver qual é o afeto desmobilizador do ressentimento. Eu acho que o que a Ká falou, o que vocês falaram de com quem a gente conversa e como a gente mobiliza afetos. Porque, no final das contas, as pessoas são pessoas. Né? Todas as pessoas têm necessidades muito básicas, né? De vida, de sobrevivência, de vivência, de gozo, de lazer, de conexão. Então, como que a gente desmobiliza desculpa, gente, o ressentimento e mobiliza a esperança, e mobiliza a conexão, e mobiliza a inclusão como uma resposta propositiva. Maravilha. Thay, quero trazer uma outra questão aqui pra gente conversar. Eu, você e a Ká, a gente acaba representando uma minoria aqui, assim, nesse sentido, né? Mais privilegiado. Mas a gente sabe que mesmo assim a gente pode ter desafios parecidos com o de muitas mulheres que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo, né? Para ajudá-las também de certa forma. Então eu queria... Uma das perguntas para você... Mais café. Uma das perguntas para você é que ainda dentro de vários privilégios sociais,
tem muitos desafios de conciliar... Põe pra mim também, já você tá colocando aqui. Tem muitos desafios de conciliar uma maternidade com uma carreira que a gente sonha ter. Né? Por conta de todas as questões que você já trouxe aqui. Que dicas que você daria para essa mulher que vive essa dupla jornada, que assim, é mãe, mas não quer deixar esse sonho também profissional? Como equilibrar tudo isso, né? Sim. Eu daria a dica, né, de a gente também expandir os nossos horizontes de convívio com essas outras mulheres que não são esse grupo que a gente tá aqui. Eu acho que elas têm muito a nos ensinar nesse sentido. A construção da culpa materna, ela não costuma ser uma realidade da classe trabalhadora, né? Porque, por exemplo, se você não trabalha e fala, eu vou ficar cuidando dos meus filhos e receber o Bolsa Família, alguém, assim, a medida que vão te julgar não é você ser uma boa mãe e ficar em casa cuidando dos seus filhos, né? É você não estar trabalhando, porque pobre não pode deixar de trabalhar, né? Então, o dilema da carreira, ele é um dilema muito específico. E aí eu acho que conviver mais e conversar mais com pessoas que não têm esse dilema talvez traga alguma leveza, né? E aí entender isso, assim, a gente vai fazer escolhas, né? Eu acho que também é muito importante fugir de uma dicotomia de isso é culpa materna, então foda-se, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero e porque se eu fosse homem eu não teria sentido isso. Acho que a gente também tem que assumir responsabilidade pelas nossas escolhas, né? Então, assim, sim, talvez se você trabalhar muito e não tiver tempo pro seu filho, talvez você vai ter uma relação X ou Y com ele e que vai depender muito do que você vai encontrar pra compensar aquela relação, né? E pra construir aquela relação. Isso é com qualquer relação. Se você não é presente nunca Casamento, em né? lugar nenhum da vida de uma pessoa, ela vai olhar e falar, bom, talvez eu precise de você. Então, é mais pensar na maternidade, isso é como funciona pra mim. E agora eu tô saindo um pouco da pesquisa pro pessoal, é mais pensar na maternidade como uma relação, né? Que, como todas as relações, é construída. E sim, é construída com presença, mas também é construída com consistência, também é construída com confiança, com intimidade, com afeto. Eu sou uma pessoa que trabalho bastante, viajo bastante e faço um doutorado em Brasília, morando em Curitiba e trabalho por aí. Então, meu filho, ele tá aí, né? Óbvio, eu sou muito privilegiada porque o meu marido, o pai dele, né, divide um pouco mais até do que divide as tarefas do cotidiano, mas a gente... E tem uma rede de apoio da minha mãe, né? Que quando precisa pra final de semana, pra eu escrever artigo, etc., corre. Mas o que eu faço, né? Além de tentar sempre desconstruir e lembrar disso, né? Que é uma relação que a gente tá construindo, eu busco estar presente mesmo na vida dele, né? E eu sou a pessoa com quem ele conversa, com quem a gente fofoca e quando eu tô em casa, sempre eu que faço ele dormir, a gente dorme e conversa e bate papo e etc, lê junto. Então eu me considero uma mãe bastante presente mesmo, não estando sempre fisicamente presente. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto gente, vai passar. É uma fase, né? E essa fase, ela passa. Passa pro bem, passa pro mal. Então aproveite como você puder, quiser e achar que faz sentido na sua realidade, né? Mas também é uma fase. Você ainda tem outras milhões de chances. Então, assim, cara, é a oportunidade da tua carreira, é uma coisa que você quer fazer muito. Bota na balança e vai, entendeu? Porque ele... Assim, as pessoas não lembram, nossa, minha mãe aquele dia foi pra uma reunião e me deu, sabe? Isso, tipo, sim, é muito pequeno burguês, esse problema, entendeu? Essa questão da culpa é muito doido, assim, né? Eu fui mãe com 21 anos, né? De 20 para 21. E eu lembro, assim, quando eu descobri, óbvio que não foi uma gravidez planejada, né? Eu tava no último ano de faculdade, enfim. E a primeira reação que eu tive quando eu descobri que tava grávida minha vida acabou. Essa foi a minha reação. A minha vida acabou. Nossa, eu queria ter viajado pra fora. Na época, todos os meus amigos, né?
estavam fazendo o último ano da faculdade, tipo, Sim. que a faculdade tinha aquelas parcerias, Intercâmbio. né, intercâmbio. Falei, gente, eu não vou viajar. Aí eu era estagiária, né, o meu ex-marido, que é pai do meu filho, era estagiário também. Então, assim, na hora eu falei assim, olha só, né, eu associei a maternidade com acabou tudo, né, foi tudo pro ralo, o que eu sonhava. Tem uma questão de escolha, eu concordo, né, porque óbvio que eu levei em consideração não ter esse filho, ponderei. Mas isso não é uma escolha real num país em que abortar é crime. Não, Né? exatamente. Então, pra começar aí, a gente não tem essa escolha. Essa escolha, tipo, eu comigo mesma sofrendo, pensando em alternativas clandestinas para isso. Ou seja, né? isso também pesa na decisão. Super. Porque se é uma coisa que você pode, de fato, fazer com tranquilidade, com apoio, com saúde pública, com apoio psicológico e tudo mais, é completamente diferente. Total. E é muito cruel, né? Quando falam, mas você gostaria de não ter tido teu filho? Tipo, ele não ia existir, assim, não é uma pergunta real, né? Então, isso também é um outro debate para um outro episódio. Sim, vamos fazer um outro podcast só sobre isso, já tá né? convidada, gente. já. Mas desculpa te interromper também. Não, mas eu tava lembrando. Nossa, me remeteu isso, assim, né? De como foi a primeira sensação que eu tive, assim, de nossa, acabou a minha vida. E sabe, Kai, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, também com bastante transparência, no seguinte sentido, né? Quando a gente fala de educação sexual, por exemplo, quando você pensa a minha vida acabou, é porque em muitos casos, não é que ela acabou, mas ela vai mesmo ser mais difícil. Você sabe que você passou por isso, né? E o que acontece? A gente tem uma educação, uma não educação sexual, em que o pânico da gravidez precoce assola, inclusive, o seu gozo. Porque você passa, não sei vocês, mas você passa metade da vida. Eu lembro que quando eu fui tentar engravidar e eu não conseguia, eu falava, puta que eu pariu. Eu passei 15 anos transando, morrendo de medo de engravidar. E se eu soubesse, talvez teria tudo sido muito melhor, né? E agora, no meu caso, eu tava relax, porque eu engravidei tomando anticoncepcional. Tipo, então, mas assim, mesmo tomando, a gente sempre fica naquela neura, né? Ai, atrasou a menstruação, ai, não sei o quê. E aí você não aproveita. Você não aproveita poderia como aproveitar poderia, o máximo. né? Se você tivesse acesso à e educação. o homem não. E olha só que doido, né? O homem nem pensa nisso, Nem né? pensa. Porque a responsabilidade dele, infelizmente, né? É muito menor, exato. Então, assim, a gente precisa falar de educação sexual, a gente precisa falar de direito de escolha, a gente precisa falar de saúde pública, porque isso impacta nessa construção também dessa culpa. Porque a mulher, até na sua vida sexual consigo mesma, ela é podada, ela é tolhida. E como é vista uma mulher livre, né? Que lugar ocupam as mulheres sexualmente livres, independentes, financeiramente independentes, né? Que podem sim falar, inclusive, eu quero ter um filho sozinha. Porque daí também não pode. É um controle total, entendeu? Assim, você não pode ser sozinha, você tem que ter casada, você tem que ter com um homem, você tem que ter numa idade X, você tem que ter dinheiro, você tem que... Se você puder parar de trabalhar, você tem que parar. Mas se você não puder, você tem que trabalhar em 2 empregos. E a criança tem que ser sempre a sua prioridade. Porque quando você parar de trabalhar, você não pode nem tomar uma cerveja. Você tem que ir pra casa cuidar do seu filho. Né? E você só tá autorizada a sair pra trabalhar. E se você faz alguma coisa que é fora disso, você é vista como um bicho estranho, como uma vadia. E uma né? péssima pessoa. Você não, Péssima aquilo que a gente pessoa. falou lá no começo, né? Você não pode ser uma... Você pode ser uma péssima mãe e uma boa pessoa. Sim. Pode. Sim. Entendeu? Aí, agora, você ser uma péssima mãe e uma boa pessoa, também não dá pra depois você aí vir numa outra forma de naturalização dessa história da maternidade, assim, nossa, mas meu filho, como você não me ama? Ou não. Cara, se você construir uma outra relação, não dá depois pra você ter essa relação de... Escolhas. E tá tudo bem, quantos pais têm essa relação? Agora, sabe, eu recebi uma pergunta, esse é outro tema. Eu recebo sempre uma pergunta assim, dos filhos e filhas, refletindo, tá, mas e a criança, né? Isso não é violento com a criança? Isso não é, de certa forma, normalizar que as crianças não sejam cuidadas, etc. E aí a minha frase é sempre a mesma. Criança não precisa de pai nem de mãe, criança precisa de cuidado. Isso é fato. Criança precisa de vínculo, precisa de afeto. E numa fase precisa mesmo de quem dê comida, quem troque a fralda, quem limpe, dê banho, etc. Então, a gente precisa parar de fingir que a gente se importa com as crianças. Né? A gente não se importa como sociedade com as crianças. A gente se importa em aprisionar mães. Mas
que realmente as crianças tenham cuidado, que elas tenham ensino de qualidade, que elas tenham lugares para brincar, que elas tenham brincar livre, que elas tenham acesso à natureza, que elas tenham uma alimentação de qualidade, que elas possam se conectar com diferentes vínculos, né, pessoais, etc. Isso não é uma preocupação social. Vamos fechar com o Vamos Galera Mulheres? Vamos fechar, porque a gente se empolgou demais aqui. Esse podcast vai ter 300 mil horas e a gente poderia ficar aqui, né? A gente podia ficar até de noite, já pede um vinho. Exatamente, né? Abre o bar aqui. Já abre o bar, literalmente. Tá, e a gente tem esse bloco final aqui que a gente chama de Vamos Galera Mulheres, né? Onde a gente sempre pede pra nossa convidada trazer dicas práticas mesmo, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, de como que eu posso colocar isso na minha vida, no meu dia a dia, de uma forma simples, né? E aí eu quero trazer para essa dica final esse assunto dos vários tipos de mães, né? Já que a gente falou aqui de vários tipos de mães, maternidade dupla, homoafetiva, mães trans, mães solos, enfim, uma carralhada de mães que tem por aí. O que a gente pode fazer para incluir mais essas pessoas nos nossos debates, sejam em nossas casas ou sejam nos nossos trabalhos? Bom, a minha dica sempre é amplie os seus repertórios, né? Conviva com pessoas diferentes. Se não for possível de imediato, né? Porque fala assim, onde eu vou sair na rua procurando pessoas diferentes pra serem, né? Oi, você quer ser minha amiga? Comece a seguir nas redes sociais, interage. E o primeiro passo de tudo isso, questiona 2 segundos se aquilo realmente é um fato, uma lei da física ou uma construção social que a gente pode tensionar, né? Então, toda vez que você for falar, não, isso é óbvio, isso é natural, questiona. Eu acho que isso já nos dá, assim, um respiro para pensar que algumas coisas a gente não necessariamente vai concordar. E ampliar o repertório, ler pessoas diferentes, seguir pessoas diferentes. Eu posso passar para vocês depois várias dicas de mães trans, né? De mães pretas, mães periféricas e que estão aí fazendo coisas incríveis e com quem a gente aprende muito. Eu acho que, como eu falei, a culpa materna, todas essas coisas, a gente muda muito essa perspectiva quando a gente sai dessa bolha também, né? De pessoas só falando a mesma coisa com a mesma perspectiva. A tua realidade, né? A dica é furar a bolha. Fura a bolha, fura o repertório, é uma delícia. Você vai encontrar um monte de gente bacana, legal. E a vida, no geral, fica um pouco mais leve. Cá, temos muito que aprender, né? Gente, a gente tem muito que aprender mesmo. É furar a bolha e ver que existem outras realidades que são muito diferentes das nossas e que a gente pode se aproximar e ver o que tá acontecendo por aí e trabalhar a gente mesmo aqui, né? O nosso autoconhecimento e o quanto mais a gente pode contribuir para a sociedade, né? Obrigada. Vamos pro brinde? Vamos, brinde mais final? Tá, e de novo, muito obrigada por ter explodido aqui, né? Furado, a gente de certa forma furou a bolha aqui nesse episódio. Então, muito obrigada pelas suas colocações, muito obrigada por ter trazido tudo isso pra gente. A gente quer encerrar com um brinde, a gente sempre encerra aqui o episódio com um brinde e a gente gostaria que você escolhesse ao que a gente vai brindar hoje. Bom, acho que a gente pode brindar a diferentes formas de ser. E isso, enfim, é algo que eu, pelo menos, penso, seja pelo que eu luto, estudo, trabalho, é que as pessoas possam simplesmente ser. Até me arrepiei. Então, Viva! um brinde é isso.